Sejam bem-vindos ao Conexão Guanaré. Hoje vamos contar a história de Francisco de Assis Carvalho da Silva Júnior, nascido em 1985, em Caxias, Maranhão. Professor, ativista cultural, gestor público e poeta brasileiro. Vencedor do troféu Nauro Machado no primeiro Festival Maranhense de Conto e Poesia, promovido pela Universidade Estadual do Maranhão em 2015. Carvalho Júnior, um eterno membro da Academia Caxiense de Letras e da Academia Sertaneja de Letras, Educação, Artes do Maranhão, a ASLEAMA. O caxiense foi um dos organizadores do encontro de poesia Na Pele da Palavra e tem seus trabalhos publicados no coletivo de autores alternativos na Academia Fantasma, com poemas publicados em antologias e revistas literárias nacionais. Sejam bem-vindos. O Conexão Guanaré já começou. O poeta Carvalho Júnior também nasceu na terra onde canta o sabiá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Minha terra tem poetas, que a escrita os formou. Os seres que aqui contemplam o que outrora os consagrou. De poeta para poeta, as palavras soam como os ventos da rua do sol e da lua. O destino quis que Carvalho Júnior desse uma nova roupagem no ensino da escola que tem o nome de Gonçalves Dias. O gosto pela escrita foi herdado de berço. E ele dizia que queria compartilhar esse alimento com a cidade como um todo, o alunado, os leitores, os apreciadores da boa literatura. O meu pai, eu acho que ele puxou muito o meu pai, né? Meu pai foi um menino pobre do interior, aprendeu a ler e escrever já adulto e ele era fãzão do avô, né? E a inteligência dele puxou muito a meu pai, sabe? A forma que Carvalho encontrou para enfrentar a pobreza foi por meio de sua vocação. Presenteava as pessoas que amava, ofertando-lhes palavras afetivas em cartinhas. Eu lembro bem que ele dizia que eu era uma espécie de pai acadêmico dele, né? Porque ele possuía esse apego mesmo, no sentido de sempre conversar comigo, frequentar a minha casa, pedir alguns aconselhamentos em alguns aspectos. Começou a ir para a escola de pé, comprei uma bicicleta, depois da bicicleta eu comprei uma motinha, uma pop, depois da pop eu comprei uma Bros, aí vai melhorando as coisas, né? De poeta para poeta, as palavras soam como os ventos da rua do sol e da lua. O destino quis que Carvalho Júnior desse uma nova roupagem no ensino da escola que tem o nome de Gonçalves Dias. O amor infinito das mulheres de Carvalho vai além das simples palavras. Simbolizam a ternura no seio familiar. Mas no peito do jovem professor, ativista cultural e gestor público, pulsava também a paixão pelo futebol. Tijumenta Tijo Sapiens, a linhagem tijubínica maravilhosa se espalhará por todos os planetas que não esquecerem como se fiam os tecidos de inventar. O que ele fazia? Ele vivia para a família, ele vivia para o trabalho, a poesia e o time dele do coração, que é o Corinthians. Por toda a vida. Ele é uma lenda, podemos dizer que ele é um dos filhos de Caxias. Mas como nasce um poeta? Não existe explicação. A inspiração pode surgir em meio a um fervilhão nos grandes centros ou no alto de uma simples ladeira de pedra.
Carvalho Júnior nasceu no dia 4 de outubro de 1985. Ele nasceu no Hospital Mirão Pedreiro. Eu tive um parto cesariano, né? E quem fez meu parto foi o doutor Sebastião. E foi, assim, um momento muito especial para mim, o nascimento dele. Ele nasceu prematuro. Aí criei ele com muito sacrifício, com uma dificuldade, mas com muito amor, né? E ele sempre foi, assim, um menino muito, muito especial. Ele aprendeu a ler e a escrever com 2 anos e meio. A necessidade de trabalhar, né? Eu com 2 filhos. Aí nós casamos aqui, fomos lá para o interior do Paraná, Malícia. E voltamos para Aldeias Altas. Aí nós embora para cá, porque ele é muito sabido. Com 5 anos ele foi fazer um teste para passar para a 1ª série. E ele passou para a 2ª série. E super especial ele. Eu temia muito não criar ele, porque as pessoas dizem que a gente não cria uma pessoa muito especial, né? Mas no mundo ele não tem um inimigo, sabe? Tudo dele foi muito especial mesmo. Sabe? Aqui no mutirão ele construiu muitos amiguinhos. Ele não era de muitos amigos, ele era de poucos amigos, aqueles amigos tipo classificados, né? Aí na Coab também, aqui também, tá entendendo? Um menino muito bom. Você pode procurar no Brasil e no mundo que você não acha um inimigo do Carvalho Júnior. O amor infinito das mulheres de Carvalho vai além das simples palavras. Simbolizam a ternura no seio familiar. Mas no peito do jovem professor, ativista cultural e gestor público, pulsava também a paixão pelo futebol. Viveu isso da forma mais veloz possível, como se tivesse que cumprir isso no tempo que era o tempo dele. É muito curto, por sinal. Então, eu me emociono de falar isso. Porque foi muito precoce tudo. Mas, tá aqui. Carvalho Júnior vive. Na arapuca do teu sexo, cavalgo entre unhas de gato. A pele rasga, explode e grita. Os espinhos me adentram o corpo, batizam com sangue, suor e uivos. Na língua do luar, esse desejo inflamado, intamanhável. Na travessia dos maranhões de silêncios, com os pés assentados, sobre a grama invisível do abismo. Meu cavalo bebe no teu umbigo, o mergulho ígneo musical dançante, no rio do delírio e do gozo. Na língua do luar, Carvalho Júnior. Ele começou cantando, né? Ele cantava, mas não deu para ele cantar, né? Aí depois ele começou a ler, tudo por conta, né? Ler livros, aí ele começou a fazer poemas, tudo dele mesmo. Nunca ele teve assim um mestre, uma pessoa que incentivasse, não. As coisas dele eram dele mesmo, né? E aí foi dando certo, e ele viajando. Ele viajou quase o mundo inteiro, né? E ele era tão assim especial, tanto amigo, que ele não pagava passagem. As pessoas mandavam as passagens para ele. Foi ainda na pré-adolescência que Carvalho Júnior se encantou com a poesia. E como não se encantar com alguém que foi na contramão do dito normal para a idade? Seria uma dança dos dísticos? Nossa história começou numa feira de livros. Encontrei Carvalho Júnior indo lançar o seu livro em uma feira aqui da cidade, Literarte. E nos conhecemos, foi o lançamento do primeiro livro dele, Mulheres de Carvalho. E daí passamos alguns meses, nos reencontramos na Asleama. E Carvalho Júnior estava articulando, já nesse momento, com o professor Passinho e demais acadêmicos, já a posse desses membros. Então, nesse momento eu fui convidada e reencontrei Carvalho Júnior. E daí nós passamos a ter um contato mais próximo. E nesse momento, no decorrer dessa história toda, da academia e tudo, nós fomos nos conhecendo
e iniciamos um relacionamento. Eu me chamo Bioque Mesito e falar sobre o Carvalho Júnior, sobre a importância do Carvalho Júnior para a nossa literatura, é ao mesmo tempo fácil, né? Mas também um pouco difícil, porque a gente que conviveu com ele, principalmente nesses últimos anos esses de conquistas literárias, onde o Carvalho Júnior ele vinha sendo esse poeta agregador, com uma poesia voltada para os seus ícones, né, os ícones do campo, mas não só pela simples semiologia do termo, né, ou dos termos. O destino parece cruel. Trouxe uma realidade difícil de aceitar. Mas como explicar o que aconteceu no dia 30 de março de 2021? Data essa que o trem da vida material do promissor poeta contemporâneo caxiense Carvalho Júnior parou. Na sua última estação aqui na Terra, mas deixou um legado que vai além do intamanhável. Eu não queria, nós que estivemos próximos a ele, não queríamos tão cedo que o Carvalho Júnior, o poeta Carvalho Júnior, tivesse essa importância tão já mitigada, né, tão já próxima. Um jovem de 35 anos, onde tinha muito o que produzir, o que apresentar, vinha em uma ascensão do seu verso, porque era um poeta que buscava o conhecimento, a aprendizagem, seja com seus pares, seja com seus amigos de literatura, espalhados por vários lugares, até fora do país, né? Ele tinha muito essas geografias que ele chamava, né, geografias do verso. Então ele buscava esse potencial que ele tinha. Procurava sempre exercitar o ouvido. Ele chamava esse ato de assuntar nos sertões da convivência humana. Eliseu Arruda foi uma dessas pessoas. Eu conheci o Carvalho Júnior na condição de meu aluno na universidade, no SESC UEMA. Ele era sempre aquele aluno muito atento às aulas, ficava absorvendo tudo que estava sendo estabelecido como conteúdo. Era aquele aluno também curioso, que perguntava quando tinha dúvidas, e aquilo despertou a minha curiosidade, ao ver exatamente o quanto ele possuía a gana de aprender, né? E a partir daí eu fui observando também que ele, em algumas aulas, começava a produzir alguns poemas, às vezes homenageando alguns professores, e conheci, ele era ainda quase um garoto, por volta de 18 anos, 18, 19 anos, mas muito maduro, no sentido de ser aquele jovem muito consciente do poder que o conhecimento tem na vida das pessoas. O Carvalho Júnior, ele demonstrava também ser aquela pessoa muito sensível, aquela pessoa que era sempre gentil com todos os professores, sempre muito receptivo. Então todos nós no departamento de letras gostávamos muito dele e sempre citávamos esse comportamento tão exemplar que ele possuía, principalmente nesse aspecto de ser extremamente gentil, acolhedor com os professores, de ser aquele aluno muito atento àquilo que era manifestado na sala de aula. Então criamos uma amizade, ele se afeiçoou a mim. Tijumenta Tijo Sapiens, a linhagem tijubínica maravilhosa se espalhará por todos os planetas que não esquecerem como se fiam os tecidos de inventar. Precoce nos estudos e também precoce na morte. O poeta viveu uma trajetória de vida curta,
mais fascinante. No momento em que a perda dele foi confirmada, né, todos nós tivemos um grande susto. Porque a imagem que eu tinha do Carvalho Júnior era de um homem jovem, um homem sempre cheio de muita energia. E como estávamos todos isolados na época em que ocorreu o falecimento, então as notícias não chegavam ali de uma forma rápida, né? Nós não soubemos assim de uma forma rápida acerca disso. Eu não consegui fazer nada naquele dia. Pensando na transitoriedade da vida, como, né, assimilar isso, só pensava nas filhas dele, né, como seria difícil para Josi lidar com as filhas que o acompanhavam. Inclusive eu tenho foto delas aqui, não sei se das duas, mas aí nesse painel de fotos que eu tenho de crianças, tem as meninas dele com que ele entrava aqui na graúna com as meninas. Dentre suas obras principais está a obra Mulheres de Carvalho. E por coincidência ao plano divino para a sua vida, no lançamento desse livro, conheceu a mulher que se tornou a sua esposa. Então, assim, nossa história é uma história de dois educadores, né? Isso, o Carvalho Júnior conheci sempre como escritor, sempre gostando de poesia e muito família. Essas duas filhas para ele foi assim um presente fantástico, porque ele tinha sempre aquela brincadeira. Nossa, o livro eu escrevi Mulheres de Carvalho, mas as mulheres do Carvalho agora são essas. Eu pedia para Deus sempre mulheres, e aí ele me deu filhas mulheres, me deu mulheres, eu tenho a mãe, então eu sou arrodeada de mulheres. E ele brincava o tempo todo, porque Carvalho era extremamente brincalhão. O Carvalho Júnior, ele, assim, para falar no cotidiano, ele buscava trocadilhos, ele era o tempo todo na brincadeira. Às vezes, eu até ficava assim, quando é que tu tá falando sério que eu não sei? Porque ele ficava com trocadilho o tempo todo, tanto comigo como com a menina que trabalha com a gente há muito tempo, há mais de 7 anos. E as meninas mesmo, as meninas aprenderam muito essa coisa, e aí elas foram pegando esse gosto, principalmente a Camila, a mais nova, ela gostava muito desse trocadilho com ele. Uma folha de uma árvore qualquer dançava na corrente de águas. Flutuávamos o rio e eu, um no silêncio do outro, até o instante em que mergulhamos num voo de segredos dos silvos, de um pássaro de nome não revelado. O rio e eu, Carvalho Júnior. A vida e obra do poeta Carvalho Júnior continua no próximo bloco. O Conexão Guanaré volta em instantes. Nem tudo são flores, já dizia o autor do Homem Tijubina e outras cipuadas entre as folhagens da malícia. Algo que seu pai literário sabia muito bem. Eu lembro bem que ele dizia que eu era uma espécie de pai acadêmico dele, né? Porque ele possuía esse apego mesmo, no sentido de sempre conversar comigo, frequentar a minha casa, pedir alguns aconselhamentos em alguns aspectos. Essa amizade resultou também a ponto de que ele me convidasse para ser o orientador do trabalho de conclusão de curso, a chamada e temida monografia. Foi até sobre o Mário Quintana, ele falava sobre a questão dos trocadilhos na poesia do Mário Quintana. E aí eu fui com ele nesse processo, ele ia até a minha casa para discutirmos os textos, para fazermos as correções daquilo que ele iria produzindo, direcionando para aspectos que fossem adequados ao que ele desejava. E aí ele foi me falando também sobre os projetos de publicação, né, o quanto ele desejava publicar livros. E um dos livros que ele estava exatamente nesse período já gestando era exatamente o Linguististes,
que é uma publicação quase que manual, digamos assim, né? Quase que artesanal, mas foi a primeira publicação dele e ele pediu que eu fosse o prefaciador. Na época ele pediu a colaboração de alguns professores para que ele fizesse essa publicação, editorasse o livro. E fizemos, os professores do Departamento de Letras foram muito solidários nesse aspecto e ele pôde fazer o seu lançamento. E a partir disso o gosto, né, por querer lançar mais livros acabou sendo aguçado. O escritor estava sempre consciente que tempo é limitado e por isso não dispensava o tempo. Mas cheio de contemporaneidade, porque apesar de ele falar de objetos, né, de símbolos, que muitas vezes se perderam no tempo, a pegada era muito atual, porque sempre ele sempre fazia esse verso com essa pegada no momento em que ele estava inserido. Então a maestria, o potencial do poeta Carvalho Júnior justamente é esse, de ele pegar ícones referenciais indígenas, do sertão, do homem simples do campo e transformar em versos, em poemas muito próximos da nossa contemporaneidade. Ele não foi só um poeta para mim, né? Ele foi um amigo, mas o que interessa aqui é falar sobre a importância dele na literatura. Costumava dizer que são as belezas que fazem a vida ganhar sentido mais profundo. Tijumenta Tiju Sapiens, a linhagem tijubínica maravilhosa se espalhará por todos os planetas que não esquecerem como se fiam os tecidos de inventar. De personalidade criativa no campo da literatura. E ele o fez através do fomento à leitura. Ele, como professor, gestor de uma escola da rede estadual de ensino, a Escola Gonçalves Dias, e o fez mais ainda, fomentando a vivência da literatura através da criação e realização em várias edições do Sarau Poético na Pele da Palavra. Na vida do Carvalho, a gente diz assim, nada foi por acaso, né? Como na vida das pessoas, nada é por acaso. Então, Carvalho Júnior, ele passou no concurso do Estado, e aí ele estava numa cidade fora, para ele vir, a condição que tinha era vir como gestor. E aí, por incrível que pareça, coincidentemente, eu não sei, ou por acaso, não sei, também não acredito, nessa questão do por acaso, acho que tudo tem um propósito, não é isso? Carvalho Júnior veio justamente ser gestor da Escola Gonçalves Dias, na qual é um dos poetas que inspirou Carvalho Júnior em suas poesias, em suas produções, desde o início da sua, vamos dizer, da sua juventude, quando ele começou a escrever mesmo alguns poemas. E assim, a Escola Gonçalves Dias para ele foi muito importante, muito mesmo. Ele se dedicou, e eu dizia sempre, é a segunda casa do Carvalho Júnior, porque ele saía de casa, às vezes, muitas vezes ele nem tomava café, ele tomava café na escola, e porque ele saía muito cedo para ir para a escola e passava o dia lá e tudo, e depois quando ele retornava para ir para outra escola, para o município de Aldeias, não é isso? Que também ele trabalhava lá, era concursado e era professor. Então, assim, a vida dele era bastante corrida. Mas, mesmo assim, ele ainda encontrava tempo
para, vamos dizer assim, para os ofícios poéticos, porque não eram poucos. Ele viajava, às vezes ele viajava muito, final de semana, ele ia a São Luís, ele era solicitado em vários lugares, então tinha essa questão também. E a questão família, porque, assim, final de semana ele amava estarmos juntos, sairmos, irmos a algum lugar, comer alguma coisa, estarmos com as crianças. Então era um momento nosso, um único nosso, nós quatro. Certa vez disse: o poema só termina por um acidente de publicação ou morte do poeta. Acrescentou ainda que acha que tudo o que escrevia se resumia em lágrimas e saudade. É voltado para os territórios do porvir. Quero aqui ressaltar, era a capacidade que o Carvalho Júnior possuía de ir em busca de suas metas. Ele estabelecia um sonho, estabelecia um plano de realização e ele não desistia, né? Por mais dificuldades, e publicar livro era sempre foi, eu acho que sempre será, na verdade, uma dificuldade. Mas ele não se deixava abater, né? Ele criava rifas, ele buscava os amigos para serem colaboradores e com isso ele foi lançando seus primeiros livros. E a partir também da referência de amizade que nós tínhamos, nós conseguimos também manter aquele elo, né, em relação ao aspecto do gosto pela literatura caxiense. Ele era alguém que amava a literatura caxiense. E começou a pesquisar também sobre esses escritores. Aqui e acolá ele descobria algumas pérolas, compartilhava comigo. E sempre aquela pessoa que demonstrava gratidão. Em nenhum momento ele desconhecia ou ocultava aquelas pessoas que tinham ajudado logo no início de sua trajetória. Isso eu achava de uma beleza ímpar. Aí ele começou já a viajar, né? Viajar, ele tinha um sonho que era participar do Domingão do Faustão, aquelas coisas, né? Mas eu acho que ele fez até mais, né? Porque ele viajou muito, né? E o livro, quando ele pedia aquela quantidade de livro, já estava tudo vendido. Já estava tudo, né? Tudo que ele fazia era bem feito, né? Com amor, com carinho, né? Com dedicação. Então ele tinha essa característica. Ele era ativista literário, um ativista cultural no gênero artístico e criativo da literatura. Nos saraus, nas edições da Pele da Palavra, havia declamação e cada edição homenageava 1, 2 ou 3 ou mais poetas locais e poetas de nível nacional, como o próprio Salgado Maranhão. 30 de março de 2021. Respirou pela última vez aqui na Terra. Eu não consegui fazer nada naquele dia. Pensando na transitoriedade da vida, como, né, assimilar isso, só pensava nas filhas dele, né? E aí, quando as notícias eram alvissareiras, no sentido de dizer que ele estava melhorando, que ele estava praticamente retornando, né, à normalidade em termos de saúde, aconteceu o falecimento e deixou a todos nós meio que sem chão. Embora a esperança de todos é que melhorasse, Carvalho já sentia no coração que seu ciclo de vida na Terra estava chegando ao fim. Eu acho que nós temos uma validade de vida, né? Mas de homem, pai, tudo na vida ele é 100%. Ele disse para a funcionária dele, disse: olha, cuida das minhas filhas que eu não vou voltar. Aí eu fui lá e falei com ele: meu filho, você está livre da Covid. O médico falou para nós: você está livre da Covid. Meu filho, vai para casa. Nós já tínhamos comprado colchão especial, contratado aquele negócio de oxigênio para trazer para casa. Você vai para casa e fez assim, ó. E para se despedir das mulheres de Carvalho, escreveu suas últimas palavras. Não era um poema, mas tocou profundamente. Ele passou a manhã toda conversando com o médico, através da escrita. Ele escrevia tudo corretamente. Quando eu cheguei lá, ele colocou que estava sem expectativa, colocou que, primeira frase que ele colocou: eu amo vocês. Carvalho Júnior é um mastro no céu literário caxiense, maranhense e brasileiro. Carvalho
continua vivo no coração das pessoas. São meus todos os versos já cantados, a flor, a rua, as músicas da infância, o líquido momento e os azulados horizontes perdidos na distância. Intacto, me revejo nos meus lados de um só poema, nas lâminas da estância. Circulam as memórias e a substância de palavras, de gestos isolados. Então ele tinha essa característica. Ele era ativista literário, um ativista cultural no gênero artístico e criativo da literatura. Nos saraus, nas edições da Pele da Palavra, havia declamação e cada edição homenageava um, dois ou três ou mais poetas locais e poetas de nível nacional, como o próprio Salgado Maranhão. Enfim, ele tinha um ciclo de amizade no seio da literatura com muitos homens de livros, não só no gênero da poesia, mas no gênero da crônica, no gênero do conto, do romance. Enfim, Carvalho Júnior era um ativista e gostava. Ele amava a sua produção literária, a produção literária dos amigos, e através do sarau, na Pele da Palavra, ele ratificava a grande personalidade do povo caxiense, a instrução, o seu legado cultural, criativo no gênero da literatura, principalmente no gênero poético. A poesia para Carvalho Júnior era um alimento do seu espírito, e ele dizia que queria compartilhar esse alimento com a cidade como um todo, o alunado, os leitores, os apreciadores da boa literatura. Nós estamos aqui lidando tanto com a obra dele que é uma ausência que está sendo preenchida da forma mais positiva possível. Ele estabelecia um sonho, estabelecia um plano de realização e ele não desistia, né? Por mais dificuldades, e publicar livro era sempre foi, eu acho que sempre será, na verdade, uma dificuldade. Mas ele não se deixava abater, né? Ele criava rifas, ele buscava os amigos para serem colaboradores, e com isso ele foi lançando seus primeiros livros. Da determinação dele, da força daquela palavra, um dia eu serei membro desta casa. O seu ingresso na Casa de Coelho Neto, a Academia Caxiense de Letras, enriqueceu o seu corpo acadêmico, porque ali estava um homem ativista, cultural, no gênero da literatura. Uma folha de uma árvore qualquer dançava na corrente de águas. Flutuávamos, o rio e eu, um no silêncio do outro, até o instante em que mergulhamos no voo de segredos dos silvos de um pássaro de novo não revelado. O rio e eu, Carvalho Júnior. Antes do seu falecimento, ele já era alguém reconhecido aqui em Caxias como um grande escritor, mas em qualquer lugar que eu estivesse e ele me visse, ele fazia questão de ressaltar a minha presença e de mostrar a gratidão que ele possuía por tudo aquilo que nós construímos lá no início. Isto é Caxias. Carvalho Júnior vive em nós, vive nos ares e principalmente como um astro no céu literário da nossa cidade, o céu literário caxiense. Estendem-se todos os clarões das penas do Guainumbi, quando se movem teus lábios no terreiro do pensamento. Índios atravessam riachos, um flautim de fogo e pássaros toca o cálice da flor
de malícia. E outra luz igual a ele poderá existir, mas não terá uma luminosidade. A quem for banhado pelos fachos luminosos dessa luz que tão bem ele floresceu em Caxias do Maranhão, a sua terra natal, através da sua produção literária. Carvalho Júnior é a literatura contemporânea caxiense do Maranhão, brasileira e mundial, com o imensurável reconhecimento por quem produz literatura, por uma pleiade de escritores poetas, contistas, novelistas e principalmente a imprensa local, estadual, nacional. E Carvalho Júnior é estudado já, é falado já em escolas literárias mundiais, espanholas, francesas, porque nós temos um grande divulgador também da literatura que tece comentários elogiosos sobre esse trabalho de Carvalho Júnior. O nosso irmão, o nosso grande ídolo, nosso incentivador chamado Salgado Maranhão. Por onde ele vai, ele leva Carvalho Júnior consigo. A vida e obra do poeta Carvalho Júnior continua no próximo bloco. O Conexão Guanaré volta em instantes. E o Conexão Guanaré está de volta. O repórter Julimar Silva conversou com Joseneide Villanova. Ela é presidente do Instituto Carvalho Júnior. E está vindo aí um concurso em homenagem ao poeta, para revelar novos talentos da poesia. Já estão abertas as inscrições para o primeiro concurso literário Prêmio Poeta Carvalho Júnior, que vai de 25 de abril a 30 de junho. E tem por objetivo valorizar talentos reconhecidos e incentivar o surgimento de novos criadores literários. O concurso, promovido pelo Instituto Poeta Carvalho Júnior, homenageia o poeta Carvalho Júnior, que faleceu em 2021, vítima da Covid-19, aos 35 anos. O concurso ele já iniciou de forma, assim, vamos dizer, muito boa, espetacular mesmo. Nós já temos hoje muitas inscrições que a gente está surpresa, porque temos inscrições de estados, de outros estados, inscrições do nosso próprio estado, capital, muito da capital. Então, assim, a gente fica feliz porque o concurso ele está obtendo o êxito que nós buscamos. O concurso tem tema livre na modalidade poesia. Os participantes devem ter idade mínima de 18 anos. O concurso tem abrangência nacional e as inscrições são gratuitas por meio do site concurso literário poetacarvalhojunior.blogspot.com, onde é possível encontrar o regulamento. Dentre os critérios a serem levados em conta, domínio da linguagem, originalidade, domínio da arte, da poesia, amplitude significativa e contemporaneidade. O objetivo do Instituto Poeta Carvalho Júnior é justamente isso, vamos dizer, incentivar, descobrir esses novos talentos dentro da escrita literária, da poesia, não é isso? E também a gente ter esse intercâmbio cultural dentro da literatura. Caxias é uma terra considerada a terra da poesia, a terra da literatura, terra de grandes poetas. Então, Caxias ela tem um grande nome. Haverá premiação em dinheiro para primeiro, segundo e terceiro lugar, que varia de R$ 500 a R$ 1.500. Os 10 poetas finalistas classificados receberão certificado de finalista, considerando-se menção honrosa para os não premiados.
todos os 40 poemas selecionados na primeira etapa de julgamento serão enfeixados em ontologia, a ser preparada e publicada pelo Instituto Poeta Carvalho Júnior, e será publicada em até 10 meses. O encerramento comemorativo e entrega da premiação ocorrerá no dia 4 de outubro, data em que se comemora o aniversário de nascimento do poeta Carvalho Júnior, no Sarau Na Pele da Palavra. São selecionados 10 poemas, nós temos um corpo de jurado de excelência, um corpo de jurado que temos poetas do Rio de Janeiro, poetas de São Paulo, poetas de Salvador, poetas de São Luís, e temos nosso grande poeta Salgado Maranhão no meio dessa comissão. Estendem-se todos os clarões das penas do Guainumbi, quando se movem teus lábios no terreiro do pensamento. Índios atravessam riachos, um flautim de fogo e pássaros toca o cálice da flor de malícia. Aquela pessoa que jamais, por mais que esteja no patamar de reconhecimento, como ele já se encontrava, né, antes do seu falecimento, ele já era alguém reconhecido aqui em Caxias como um grande escritor, mas em qualquer lugar que eu estivesse e ele me visse, ele fazia questão de ressaltar a minha presença e de mostrar a gratidão que ele possuía por tudo aquilo que nós construímos lá no início. Aquele garoto que estava ainda aprendendo a trilhar esse espaço da literatura e que teve algumas pessoas que estiveram com ele dentro desses primeiros passos. E ele era sempre muito grato e me colocava como uma dessas pessoas importantes nessa trajetória inicial dele. Depois ele ganhou asas e voou, né? O menino voador que ganhou muitos espaços por aí afora. Então, uma pessoa que eu hoje sinto muita falta, vejo que realmente a cidade de Caxias também ressente dessa falta, não só na questão da literatura, né, de que ele se transformou num grande poeta, alguém que foi maturando e ganhando maturidade a cada obra publicada. Mas eu sinto principalmente falta do amigo Carvalho Júnior, né, daquele menino que eu conheci lá na universidade, sempre muito afável, sempre muito carinhoso, sempre muito cortês. Então, junta aí essas duas facetas, né, o homem Carvalho Júnior, esse homem que era também engajado politicamente, ele gostava de uma briga política, hein? Eu lembro que sempre que nos encontrávamos lá na universidade, ele contestava algumas questões de cunho político, e nós éramos também afinados, né, nesse pensamento político, e muito preocupado com os caminhos da literatura aqui em Caxias, no sentido de que ele se transformou numa espécie de divulgador. Ele, nos locais em que ele ia, ele divulgava a nossa literatura. Na maioria das vezes, ainda mais num país como o nosso, que não é um país que tem um nível de leitura como gostaríamos que fosse. É claro que a gente lê, mas poderíamos, é um país que poderíamos... É claro que nós lemos muito, mas poderíamos ler mais. Então nós temos uma questão histórica ainda mal resolvida com relação à educação, que impede que nós sejamos um país que leia mais. Então, isso tem a ver com acesso ao livro, isso tem a ver com a produção. Então, reconhecimento literário não é uma coisa fácil. Carvalho Júnior teve tudo isso muito rapidamente. Antes de morrer, ele já tinha um trânsito em outros lugares que não só o local. Regionalmente, ele já era um poeta conhecido em São Luís, a capital. Então, ele já tinha furado esse ciclo, né, de ser conhecido só localmente. Ele já era conhecido regionalmente e no eixo do Brasil, se pode-se dizer isso, porque o Brasil tem essa expansão de continente. Então, tem muitas ilhas de excelência. O eixo não é só Rio e São Paulo, mas até nisso, até em São Paulo ele já tinha uma atuação. Ele já tinha contato, já ia a São Paulo participar de eventos. A sua obra já estava sendo reconhecida lá. Esse livro aqui, se você perceber, ele está todo marcado. É um livro que quem marcou todo foi o Carvalho Júnior. Então, assim,
a partir dessas marcações, quando ele fazia as leituras, tudo marcadinho as páginas, então aquela poesia que chamava mais a atenção dele em qualquer livro que ele lesse, estaria aquela página marcada. Então, assim, esse aqui é um dos livros dele. E todos aqui são os livros que eu digo de uso pessoal dele. Então eu tenho assim, muito ciúme desse acervo. Por quê? Porque é uma coisa que ele passou para mim. Ele tinha muito ciúme disso daqui. Tudo que o Carvalho Júnior, o luxo dele era isso daqui. O hobby dele era comprar livros. O hobby dele era ler poesia. O hobby dele era fazer poesia, fazer verso. Eu o homenageei ainda em vida, né? Tem a história das flores em vida, isso aconteceu. Assim, eu não estou homenageando porque ele faleceu agora. Na verdade, ele foi homenageado várias vezes por mim, como professor lá da universidade. Algumas vezes eu o convidava para estar na minha sala de aula, falar sobre a sua poesia. Eu levava a poesia dele para ser analisada e lida pelos alunos. E o homenageei num projeto que nós tínhamos, que era transformar a vida e obra de autores, escritores caxienses em teatro. E ele foi homenageado em uma dessas edições desse projeto que eu tenho na universidade. Inclusive, ele foi lá. Então, inclusive, ele mostrava gratidão também por isso. Às vezes que ele me encontra, professor, você sempre valoriza o meu trabalho, né? Você está sempre me chamando para atividades lá na universidade. Então, eu fiz essas homenagens na época em que ele ainda estava vivo, reconhecendo o talento dele, reconhecendo também que ele era filho da UEMA, então era necessário que os alunos o conhecessem, até para tomar como um exemplo. E eu digo que a sua marca é a identidade com a linguagem. Não só também a matéria poética, não é só a forma como ele diz o que diz, mas o que ele diz. Essa questão visceral de menino do interior, as brincadeiras da infância, os sentimentos profundos que ele viveu do ponto de vista enquanto amigo, enquanto amante, filho, pai, tudo isso ele colocou na sua matéria poética. Carvalho Júnior, ele era extremamente afetuoso com a família, afetuoso com as filhas, afetuoso com quem chegasse na sua casa. E assim, eu desconheço o Carvalho, uma pessoa zangada, uma pessoa, vamos dizer assim, rancorosa, uma pessoa que desejasse algum mal a alguém. Eu nunca ouvi Carvalho ser essa pessoa. Ele tinha, claro, ninguém é perfeito, não é um ser humano, mas ele ficava irritado alguma coisa, mas ele automaticamente, uma pessoa muito inteligente, que ele trabalhava isso através da inteligência dele, que não é essa coisa de você estar com rancor, guardar mágoa, fazer esse tipo de coisa, não é do ser humano inteligente, não é isso, porque isso você acaba adoecendo a si mesmo. Então, Carvalho Júnior era uma pessoa assim, o tempo todo, ele dizia sempre, e era realmente o que ele fazia, ele vivia para a família, ele vivia para o trabalho, para a poesia e o time dele do coração, que é o Corinthians. Quero desabar sobre a cabeça do mundo. Explodi meus fracassos no cotovelo do abandono. Quero desabar sobre a cabeça do mundo, ficar ao lado daquele cavalo morto na entrada da cidade. Quero desabar sobre a cabeça do mundo, fundar 12 novos tristes jardins no seio da silenciosfera. Gozar no íntimo de uma folha de palmeira da língua vermelha. Quero desabar sobre a cabeça do mundo, festejar a pedra, a queda, a ferida e a utopia. Na cabeça do mundo, Carvalho Júnior. Ele era essa pessoa agregadora, essa pessoa que gostava de gente, que gostava de viver e de fazer poesia. Carvalho, o tempo todo, ele vinha melhorando, ele vinha se encontrando realmente dentro da poesia. E ele, claro, como todo ser humano, ele passava, recebia algumas críticas dentro da literatura, e isso eu achava muito interessante. Às vezes ele dizia, como ele diz até assim na poesia dele, tem dia que eu acordo um pardal caído.
no telhado, mas tem dia que ele acorda totalmente, vamos dizer assim, para cima, não é isso? Então, Carvalho, ele se encontrava dentro da poesia, ele escrevia, ele gostava de ler, ele gostava de conhecer outros poetas, de dialogar com outros poetas, e isso era interessante. Ele gostava de agregar, de juntar outros poetas. Carvalho, ele não se via, eu sou um poeta, eu sou bom, eu não tenho que fazer, não tenho que estar dentro com meus pares. Não, ele era uma pessoa que agregava. E assim, onde ele chegasse, que tivesse alguém, ele fazia amizade. Ele buscava trazer para junto de si para o grupo. Então, Carvalho era essa pessoa muito... de A a Z, eu vou te dizer assim que Carvalho, ele... das pessoas que chegaram e até agora se manifestaram, tudo, a sua falta, né? Isso, essa característica é uma das características assim, que é muito marcante, porque ele uniu a poesia. Eu não vou dizer ele uniu os poetas, ele uniu a poesia do Maranhão, a poesia Nordeste, a poesia além do Nordeste. Então, Carvalho era essa pessoa agregadora, ele era essa pessoa muito afetuosa, ele sempre dizia poesia e afeto, isso ele tinha como um lema na vida dele. São meus também os líricos sapatos de Rimbaud, e no fundo dos meus atos canta a doçura triste de bandeira. Drummond me empresta sempre o seu bigode, com Neruda meu pobre verso explode, e as borboletas dançam na algibeira. O aluno José Paulo Paes. Viva o Dia Nacional do Livro. Para mim foi muita honra que Deus me deu de ter convivido com ele esses 35 anos. Só orgulho, só alegria. Nunca ele me decepcionou em nada. Até o meu nome, o nome dele é o meu, e nós estamos tocando a vida, vamos chegar a um final até isso, com fé em Deus. Onde ele estiver, ele está ajudando nós, com certeza. Com certeza. Quando eu olho para uma foto dele, meu coração fica bem triste, então eu não falo nada, só para não me abalar, porque o papai ia querer que eu seguisse em frente. A gente não pode ficar triste, mesmo com a perda dele, que seja bastante lamentável, porque ele não quer ver a gente chorando, ele quer ver a gente feliz, seguindo com a vida. Hoje nos faz muita falta, porque ele era muito presente dentro de casa. Ele era aquela pessoa muito barulhenta mesmo. Ele gostava de conversar, de falar alto, de falar o cotidiano, o que acontecia na rua. Quando ele chegava do trabalho, ele gostava de socializar. Ele sempre dizia poesia e afeto. Isso ele tinha como um lema na vida dele. A gente fica muito triste que a gente perdeu ele, mas ao mesmo tempo estamos felizes que ele nos acompanha, ele está cuidando da gente, ele está nos protegendo. Não podemos vê-lo, mas ele pode nos ver. Ter um filho ilustre, né? Eu sou uma simples verdureira, o pai dele é um simples açougueiro, né? Então acho que nós temos muito a agradecer ao Carvalho por tudo aquilo que ele construiu na cultura da nossa cidade. Brilhando sobre nós com a sua obra que é e será perpétua em nosso conhecimento. Carvalho Júnior para sempre. Por toda a eternidade. Carvalho Júnior para sempre presente. Abre a dormideira, sibila no olho, um canário, chuva na ladeira. À noite ouve atenta, a saracura do brejo, estrelas no ninho. Para rever ou compartilhar essa edição, basta acessar youtube.com/Conexão Guanaré. Um abraço e até o próximo programa.